Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com a soja. A gente tem uma realidade lá para a soja em Chicago, onde essa semana a gente viu o mercado subindo forte, perdendo um pouco de força nessas últimas duas sessões. E quando a gente olha aqui para o Brasil, a situação é um pouco diferente porque a gente tem pressão sobre os prêmios. Para explicar melhor tudo o que está acontecendo lá em Chicago, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil em relação à precificação da soja e principalmente as tendências para os preços, nosso convidado de hoje é o meu amigo Carlos Cogo, lá da Cogo Inteligência em Agronegócio, está aqui já na tela com a gente. Bem-vindo, viu, Cogo? Obrigado por nos ajudar a entender o mercado, um momento delicado que a gente está vivendo aí, o mercado aparentemente sem rumo, dando direção aí, dependendo do que aparece nos mapas de clima lá nos Estados Unidos. E não é para menos, né, Cogo? A preocupação está se intensificando com a condição da safra lá nos Estados Unidos, certo? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos prestigiam no dia de hoje. É verdade, acho que agora nós estamos naquele clássico mercado climático, o famoso weather market, né? Onde os preços realmente vão ser agora, principalmente neste próximo mês de julho, completamente direcionados pelas condições climáticas sobre o cinturão tradicional, Corn Belt, e também áreas fora do cinturão tradicional, né? A gente tem áreas de seca tanto dentro do cinturão tradicional quanto fora do tradicional, que não importa, o que importa realmente é qual é o tamanho da superfície que está em condição de seca nesse momento. É uma superfície bastante extensa, nós temos aí 57% da área de soja em condição de seca e 64% da área de milho em condição de seca. É bastante grave e o que acalmou o mercado nos últimos 2 dias foi a questão do mandato de biodiesel, lembrando que os Estados Unidos também é um país que produz biodiesel a partir de óleo de soja, então isso impactou negativamente nos contratos de óleo. No dia de ontem, inclusive, o contrato de óleo chegou a cair 7%. E o outro fator é que voltou a chover em algumas áreas, com previsão de chuva para a primeira semana de julho, os primeiros dias de julho, em algumas áreas do cinturão também. Então o mercado realizou lucros, para ser uma expressão técnica, né? E já Mas fez isso ontem, fez isso novamente hoje, mas a gente tem que destacar o ganho acumulado de cotação nesse período de estresse climático. Começou mais ou menos dia 1º de junho e se encerra aí próximo do final de junho. Tem no contrato setembro, que é o contrato que reflete a colheita norte-americana, tem 19% de alta no contrato setembro da soja e 24% de alta no contrato setembro do milho. Então não é pouco, é muito e é expressivo. Ou seja, agora o mercado recebe a notícia de chuvas e isso é devolvido em parte, ou começa a se contabilizar o tamanho do potencial de perdas de produtividade na safra americana, que deve acontecer ao longo do mês de julho, né? Não creio que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fará cortes no mês de julho. Acho que vai observar a condição do clima e, se optar, vai ser por optar a fazer isso em agosto. o, Agora, o mercado não vai dar muita importância a isso, vai ficar olhando a condição climática mesmo e vai colocar prêmio de risco climático se a situação de clima, de seca, não melhorar nos Estados Unidos. Cogo, deixa eu só entender esse percentual que você trouxe aí. Quando você fala de um acréscimo de 19%, já descontada essas duas sessões de queda, essas últimas duas sessões? Já descontada essas duas sessões de queda, né? A gente tem esse contrato de setembro hoje na casa de 13, 14, lembrando que esse contrato já teve na área dos 11,50, então ele ganha aí, no total ele chegou a ganhar até em algum momento mais de $2 por bushel, mas agora ainda tem um ganho de líquido de $1,60 por bushel no decorrer do mês. É expressivo, é um ganho expressivo que aqui no Brasil, infelizmente, foi quase que completamente anulado pelos prêmios negativos nos portos, né? Então foi quase que anulado, por isso a gente vai falar disso depois, mas foi quase que anulado por isso os produtores estão reclamando muito, que ainda não enxergaram nos preços no mercado spot este ganho tão grande de cotação no mercado futuro. E é verdade, realmente os preços no mercado interno tiveram alguns ganhos registrados, interromperam a queda, mas de longe que ainda não conseguiram espelhar essa mudança de patamar, realmente, não até pelo excesso de oferta que nós temos no mercado,
pelos problemas ainda de embarques nos portos e pelos prêmios negativos. Então, tudo isso ainda está ofuscando a situação climática nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Muito bem. Agora, vamos entender, Kogo, a gente já até mostrou um mapinha aqui, aquele monitor de seca lá dos Estados Unidos, né? Que você trouxe o percentual de seca. Por que que tá tão importante acompanhar essa situação lá nos Estados Unidos? Você também trouxe para a gente um outro mapa de comparação com aquele ano de 2012, onde a gente viu preços recordes acontecendo justamente por conta de um agravamento de uma condição climática também naquela época e de perdas substanciais na safra americana. Óbvio que são momentos diferentes, condições diferentes até agora, mas faz a gente pelo menos comparar esses dois momentos, né, Kogo? Perfeitamente. Como sempre a gente destaca, né? A gente não gosta muito dessas comparações, porque todos os anos são diferentes. Eu lembro muito bem, naquele ano, a seca, na verdade, se instalou no início da temporada. Então, as lavouras já vinham sofrendo desde o início da temporada. Quando chegou no mês de junho, no mapa que está aí, para todos os telespectadores e internautas que estão nos assistindo, o mapa que está aí de 2012, na verdade, praticamente a mesma semana de 2012, ele era um mapa bastante grave de seca, uma seca que já vinha, no decorrer, desde abril daquele ano, já vinha se instalando um quadro de seca nos Estados Unidos. Mas, percentualmente, na mesma semana de junho de 2012, a situação não era tão dramática como é agora, onde a seca está difusa em todas as áreas, realmente áreas produtoras do cinturão, né? E tanto no milho quanto na soja. Percentualmente, a situação hoje é pior. Vou dizer que isso vai se redundar em um prejuízo maior ou igual, é muito cedo para isso. Agora, vale a comparação. A situação de hoje dá para dizer que é muito próxima daquela de 2012, que, para lembrar todos que estão nos assistindo, naquele ano os Estados Unidos perderam 100 milhões de toneladas de grãos entre a soma de soja e milho. Soja foi a $17 por bushel, permaneceu em patamares altos por quase um ano, e milho foi a $8,30 por bushel, permaneceu em alta durante quase um ano, reflexo daquela quebra nos Estados Unidos. Para quem pensa Brasil é o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador, segundo maior exportador de milho, terceiro maior produtor de milho. Estados Unidos tem 30% da oferta global de soja e tem mais de 40% da oferta mundial de milho. Quebra nos Estados Unidos é super importante. Quebra nos Estados Unidos, qualquer coisa, se for 5% ou 10%, é uma quebra muito grande que mudará o patamar de preço. Isso sim dá para cravar, porque não é pouca oferta, o mercado está ajustado, tem uma relação estoque-demanda mais folgada na previsão do USDA, mas ela só é folgada se as safras todas forem volumosas. Se não forem volumosas, a relação volta a ficar mais desconfortável para os compradores e o preço sobe. Só para deixar bem claro, esse mapa que a gente está vendo na tela, pode deixar fechado, Christian, por favor, deixa fechado nele. Esse é de 2012, foi divulgado no dia 26 de junho daquele ano. Esse é do dia 13 de junho. Do dia 13 de junho? Desculpa, foi divulgado dia 26 de junho, perfeito. 26 tá bem de junho. anotado, 26 de junho, isso tá. mesmo. Ali, praticamente, né, o mesmo dia que nós estamos hoje. Né? Ali aproximadamente 48% de condição de ruim para a soja e 43% de condição ruim para o milho. Isso 2012. Vamos ver agora 2023, o outro mapa que a gente tem. Olha só a diferença. Aproximadamente 57% de condição ruim para soja e 64% para o milho, Kogo. 2/3 da área, nada mais, nada menos. Pois né? Os mapas são piores mesmo, claramente. Não precisa ser meteorologista para entender o que está acontecendo, né? Então, realmente, ou vem chuva para valer e recupera boa parte disso que está aí, e aí com baixa reserva hídrica, sabe que eles estão com baixa reserva esse ano, e é isso que todos comentam, né? Não tem grandes reservas de umidade no solo americano, eles já estão vindo de situações bem estressadas de solo e umidade já há um bom tempo, né? Lembrando que está todo mundo nessa, em tempos de mudança climática, então realmente o mês de julho vai ser crucial, vai ser um mês de mercado climático volátil.
com o mercado subindo e descendo e realmente gerando aí várias oportunidades aí para o produtor vender mercado físico, fazer fixação futura, né? Tá aí, né? Acho que é a notícia que o produtor brasileiro está precisando aí para começar a pensar num planejamento mais firme na safra 23-24, que de novo, vamos reforçar aqui, né? Está entrando com um horizonte bastante interessante para os sojicultores e produtores de milho no Brasil, à medida que a margem realmente ela vai crescer no ano que vem, vai se recuperar e vai ser uma margem bastante interessante para a soja. Acho que não há mais o que reclamar, tocar em frente agora e planejar toda essa estratégia para o ano que vem. Ô Kogo, mas daí, como você mesmo falou no começo da sua explanação aí, nem tudo que está acontecendo em Chicago está se refletindo, ou pelo menos na mesma proporção aqui no Brasil. E você falou que o prêmio está sendo o grande problema. O que está acontecendo, Kogo? Na verdade, sim, isso é bastante grave o que está acontecendo, só para que todo mundo fique alinhado no mesmo patamar aqui. Então, a gente começou o ano com prêmio positivo, janeiro, fevereiro. Já em março, se a gente quiser botar na tela, eu acho que esse material fica até mais fácil de explicar, né? Os prêmios começaram a ficar negativos no mês de março, nesse gráfico número 5 a gente vê isso. Depois, o mês de abril realmente foi o fundo do poço. Durante o mês chegou a ter prêmio de menos 2 dólares e 10 centes por bushel negativo. A média do mês foi menos 1,90. Maio, menos 1,50. Junho, a média parcial de junho, que não acabou ainda, menos 1,40. E julho está repetindo as cotações do prêmio de julho, menos 1,40 também. A notícia ruim é que agosto, que estava positivo, há um mês atrás, quando a gente conversou, estava 25 centes positivo o embarque agosto. Hoje esse embarque está menos 60 centes. E o embarque setembro, que já estava mais de 50 centes positivo, já está menos 5 centes positivo. É pouco, mas é negativo, não é positivo, e isso tira preço do produtor brasileiro. Na média, está tirando 10% do preço FOB produtor. E só vai começar a melhorar, pelo menos na perspectiva de hoje, a partir de outubro. Outubro, mas aqui, sempre lembrando, esta é a negociação do prêmio feita hoje. Então. Quando chegar em outubro, ninguém garante que será os 50 centes positivo, né? Então, o que justifica isso aconteceu com essa... julho, com agosto e com setembro. Três estavam positivos. O que significa essa pressão, Kogo? O que justifica, na verdade, essa pressão? Safra recorde. Né? Nós temos uma safra de soja recorde e são 30 milhões de toneladas de soja a mais no país e embarques que no total do ano deve chegar pelo menos a 20 milhões de toneladas a mais entrando nos portos. Estamos batendo recordes de exportação de farelo de óleo que são escoados pelos mesmos portos. E vamos bater recorde de exportação de milho que é escoado pelos mesmos portos. E ainda, de novo, não quero ser repetitivo, mas não temos capacidade estática de armazenagem no interior, e isso pressiona todo o sistema de escoamento, armazenagem intermediária, armazenagem portuária. O Brasil não é um país que tem grandes capacidades tanto de estocagem em nível portuário, quanto de embarques. Os portos melhoraram muito, são megaportos, etc. O escoamento pelo Arco Norte continua andando muito bem, a cada ano que passa vai melhor, até a gente na consultoria já fez um levantamento sobre isso. No acumulado desses 6 primeiros meses do ano, 39% da soja saiu pelo Arco Norte e do milho 40%. Então isso está melhorando. Só para lembrar, 10 anos atrás se escoava 20% da soja pelo Arco Norte e 10% do milho, ou seja, isso vem melhorando cada ano que passa, vem aliviando. E a gente fica imaginando, né, o que seria dos prêmios e dos preços se não tivesse o escoamento pelo Arco Norte, né? Seria uma situação muito pior ainda do que já estamos vendo hoje. Que loucura. Então, tem essa concorrência com o milho, né, que, enfim, trava um pouquinho esse escoamento da soja, e tem o próprio tamanho da safra brasileira que está sendo carregada aí para o segundo semestre. Isso por si só já traz uma tendência negativa aí para os prêmios. E o dólar, Kogo, também influencia na formação dos preços no final das contas?
Claro que sim, o dólar também influencia na formação do preço. Para ter uma ideia, o dólar futuro na B3 hoje, no fechamento de hoje, o dólar futuro para janeiro, para março de 2024 está em 4,90. Ou seja, esse dólar para 2024 está na casa de 5,25. Então, também tem a perda do câmbio aí, tanto nos contratos de curto prazo, no embarque imediato, quanto nos embarques futuros. Então, tem a ação do prêmio e ação do câmbio somadas, a gente pode falar numa perda que já ronda aí os 15% do preço FOB está sendo sacado do produtor pelo câmbio e pelo prêmio. O câmbio é mercado, aquela coisa toda, né? Oferta e demanda, taxa de juros, todo mundo já sabe. Agora o prêmio não, o prêmio é um problema brasileiro. Né? O Pois é. prêmio fez com que o Brasil tivesse um afundamento de preço de grãos maior do que todo o mercado internacional. O que está acontecendo no mercado de milho é uma coisa estupenda. Uma pessoa dos Estados Unidos perguntou essa semana por que o Brasil tinha um desconto de $40 por tonelada em relação aos Estados Unidos. O que fazia o nosso milho ficar tão barato? Não é mais 40. Essa semana bateu a $75 mais barato que o milho americano. Nada mais nada menos que isso. O milho americano hoje está 263 FOB, meu Brasil está $190 FOB Porto. É um desconto absurdamente alto, é fora de qualquer paradigma já visto em termos de paridade de preço se tratando de commodity. E um grão brasileiro que é ótimo, tem excelente qualidade, não tem explicação. Só um grande deságio ligado à logística que pode explicar um tombo tão grande de um preço de exportação. Mesma coisa que na soja, só estou dando o exemplo do milho, que a bola é a hora da vez, né? A bola do momento é o milho que está entrando nos portos todos aí. É o afunilamento na hora de mandar Claro. esse produto embora, né? Kogo, por falar em paridade, a gente tem alguns números aqui que você Exato. preparou para a gente. Vamos ver Essa também. composição é o fechamento de hoje, né? Então, primeiro para a região sul, o maior Não, ponto do ano ainda está projetado, sempre fazendo aquela ressalva que eu acho importante. A pessoa pega às vezes o bonde andando, vai ver o vídeo lá, só vê a imagem e está errado. Essa aqui é a fotografia de hoje, às 16 horas da sexta-feira. Amanhã, segunda-feira, não vale mais, tá? Só para a gente deixar bem claro. Então, hoje o fechamento, soja para novembro no sul, a R$ 135,00, ponto de cálculo Cascavel, tá? E soja para maio de 2024 a R$ 122,00. O afundamento aí, obviamente, nem é tanto de cotação futura. Essa cotação de maio hoje, ela fechou, maio 24 fechou a 13,07, essa cotação está para quase 11, tem um ganho de quase $2 por bushel no contrato maio, mas o prêmio já está negativo para maio de 2024, menos 90 cents nesse momento, tá? É ruim de dar essa notícia, mas ela é importante para planejamento. O prêmio de maio já está de novo registrando o mesmo comportamento que registrou ao longo desse ano. Depois, se quiser, a gente pode ver a composição do preço ponto de cálculo Sorriso, Mato Grosso, Médio Norte, Mato Grosso. R$ 120,00 é o maior preço previsto até agora, que seria o embarque em novembro, que é onde o prêmio ainda está positivo. E maio de 24 na casa de R$ 107,00, lembrando que chegou a ter propostas de compra a menos de R$ 95,00 contra esse embarque em maio aí do ano que vem. Então já tem uma alta de pelo menos R$ 10,00 por saco, embora não esteja refletindo a alta, repetindo, por causa dos prêmios. Que coisa, hein? Mas, Kogo, ok, a gente tem números absolutos aí, ou números nominais bem abaixo do que o produtor estava acostumado, pelo menos quando a gente olha e compara com o mesmo período do ano passado, por exemplo. Mas e a rentabilidade, Kogo? E o dinheiro no bolso? Como é que está isso? Melhora um pouco, né? Então a gente até atualizou esse cálculo aqui na consultoria ontem, né? Só clareando para todos como é que é feito, para ver aquele fala, não, vai lá comentar, não, isso aqui, o meu é mais, isso aqui é uma média da situação esperada para o país, pressupondo que todo mundo faça uma comercialização mais ou menos de forma idêntica, né? Ou seja, nesse quadro nós estamos prevendo, então, já um produtor que já tenha vendido 60% da soja aos preços que passaram, já foi realizado, e mais 40% ele tem em saldo, contra os novos preços futuros em patamares mais altos. Então, isso melhora a situação tanto do break-even para este ano,
quanto para o ano que vem. Então, o produtor precisaria, na região do Cerrado, ponto de cálculo Sorriso, Mato Grosso, 56 sacas de soja para pagar o custo operacional efetivo. Não é o custo total, sobre o custo total, a margem é zero. O custo dele seria hoje 65 sacas de custo total. Os 10 sacas de diferença não é desembolso, é o chamado renda de fatores, é o custo de oportunidade do capital, do uso da terra, remuneração do capital investido. Isso não é dinheiro desembolsado. Então, para efeito de cálculo de caixa, de fluxo de caixa do produtor, 56 sacas para cobrir todas as despesas que efetivamente ele teve. Sementes, fertilizantes, defensivos, mão de obra, combustíveis, manutenção de máquinas, etc. 56 sacas, sobraria teoricamente 10 sacas para quem tem 65 sacas de média de produtividade. E por ano vem 49 sacas, está dentro da média histórica. Observe que a média histórica, a média de anos anteriores à pandemia flutua entre 47 e 50 sacas, ou seja, estamos falando de coisa dentro da média histórica. O produtor volta a ficar bastante competitivo na safra 23-24, mesmo aos preços atuais, embora os preços atuais já estejam agora para 2024 oscilando no piso um ponto mais baixo, $12,38 até $13,15, ou seja, 12 a 13 contra 11 a 12 que estava aí há 30 dias atrás. Então melhorou bastante a situação de preço para o ano que vem e obviamente o break-even melhora também, porque o custo já está aí consolidado e quase todo mundo já fechou o seu custo. O custo desse ano realmente, no último cálculo, deu um custo 27% reais menor que o custo do ano passado. Ô Kogo, o problema, né, é que o produtor ele acaba comparando ou se lembrando das últimas 2 safras, né? Olha aqui a diferença, Kogo. 56 sacas nessa safra contra 33 na do ano passado e 27 na do ano retrasado, né? Sobrou muito mais dinheiro para o produtor naquele momento, né, Kogo? De fato, mas assim, de novo, vamos lembrar, são 2 anos totalmente fora da curva. Casa, são né? 2 anos em que a gente teve todos os efeitos de pandemia, mais efeito da guerra depois, né, preços bastante altos, os custos vinham numa escalada crescente, vinham subindo, ainda não tinham subido tudo. Então, realmente, no primeiro ano de pandemia ainda não havia custos tão altos, os custos vão ficar altos na sequência. Então, realmente, foram margens absurdamente altas, break-even muito baixo. Agora, se a gente olhar o conjunto do gráfico apresentado, a média não é 27 nem 32, né? Pois A é. média está ao redor ali dos 40 Foca lá pra visualmente, né? Então, 49, 48 parece uma coisa mais razoável com Com a o realidade, passado né? mais recente, né? Tirando fora esses pontos fora da curva. Olhar para o retrovisor aí no curto prazo não é uma boa. Agora, realmente, os 56 sacas esse ano chamam atenção porque é a pior break-even em 15 safras. É mesmo. Ou seja, vai sobrar pouco para o produtor e por isso toda a oportunidade de fazer bons negócios é importante, né, Kogo? Perfeitamente. Quanto mais apertado, mais isso requer uma estratégia apurada. E eu acho que é um momento também de alertar, né, que com o preço de insumo mais baixo, com o custo mais baixo desse ano, com os preços voltando a um patamar agora, um patamar mais alto, podem se consolidar nesse patamar mais alto, é bom começar a pensar uma boa estratégia de comercialização para aproveitar as 49 sacas de break-even de agora e não depois ficar lamentando de novo que perdeu as boas oportunidades como foram perdidas muitas delas ao longo da safra passada. Muito bom. Kogo, temos participação aqui. Obrigado, pessoal, que está participando com a gente pelo chat do YouTube. Não se esqueça de fazer a inscrição aqui no canal. Não se esqueça de dar seu like, enfim, o sininho ali para poder ser avisado sempre que tiver esse material ao vivo aqui no ar. O Marcelo Rocha diz que é uma excelente entrevista. Parabeniza você, Kogo. Obrigado, Marcelo, pela participação. E diz o seguinte: o comprador sabe que temos aqui a soja para vender. Esse é o prêmio negativo, ou seja, o comprador não tem pressa nenhuma, né, Kogo? Claro, bem anotado pela audiência aí, pelo Marcelo, bem anotado. Realmente o comprador sabe disso, sabe do tamanho da oferta, sabe que não deve ter pressa nenhuma. A gente viu o movimento dos compradores, é esse mesmo. Eles não têm pressa nenhuma, tanto no mercado de soja quanto no mercado de milho. Alguns até apostando que novas baixas poderão vir, especialmente no mercado de milho, né? No mercado de soja eu não acredito mais nisso, eu acho que agora o mercado vai ficar mais enxuto,
menos ofertado, está indo muito bem o escoamento de exportação de farelo e óleo também. Então, acho que nesse ponto nós vamos ver um mercado mais enxuto daqui para frente, o preço vai ganhar mais sustentação. O mercado vai refletir melhor eventuais altas que se tenha, à medida que os meses passam. Isso vai ocorrer com certeza. E aqui a gente tem um embate aqui no chat. O Gustavo Pornaro diz que o produtor precisa ter seu armazenamento na fazenda, igual a maioria dos produtores norte-americanos. Só que daí o Dário Magnani fala que não adianta nada o produtor ter armazém na propriedade se ele não souber o momento certo de vender. Daí não resolve nada também. Você perde o time da venda e fica ali com a soja micada, né? Ele diz aqui, eu já faz 60 dias que vendi 100% da minha próxima safra. Eu concordo, mas ambos estão corretos nas suas observações, porque realmente, na segunda menção feita, o fato de ter um armazém também não garante uma boa estratégia de comercialização, né? Tem que estar esperto, tem que estar antenado, tem que ler, ter uma boa leitura, acompanhar o mercado e fazer uma estratégia correta, porque se eu tiver um armazém na fazenda e o prêmio tiver menos $2 por bushel, eu vou sofrer o impacto dos menos 2 por bushel no meu valor FOB. Agora, se eu tiver uma estratégia adequada de momento de entrada no mercado, de hedge, de proteção, barter ou sem barter, e tiver no armazém na fazenda, eu ainda vou agregar um ganho adicional de 9% até 12% no preço final, ou seja, é um ganho ampliado se eu tiver uma estratégia acertada. Então, as duas coisas gerariam ganhos de forma somada, tá? Os dois raciocínios estão corretos. O Marcelo complementa aqui, se o produtor travar seus preços futuros, daí não seria nem necessária a armazenagem, certo? Não, sempre a armazenagem vai ser a melhor estratégia do mundo. E o que a gente posso dizer para vocês é que todo mundo que passou por algum projeto de armazenagem, a gente não faz mais isso na consultoria, mas quando fez, hoje indica outra empresa para fazer, quando fez isso, a gente sempre ouviu a mesma coisa, por que eu não fiz antes? Tá? Sendo que 2 deles acabaram ampliando o investimento para fazer para terceiros, ou seja, então é porque deve ser melhor ter armazenagem em casa. Você tem o controle ali da oferta, né, Kogo? Da oferta, de tudo. Melhor momento, mas o principal, né? Não movimentar essa mercadoria depois da colheita. Isso realmente só quem tem sabe qual é o ganho. Boa, Kogo. Muito bom. Pessoal, obrigado pela participação, todos vocês aqui participando com a gente pelo chat do YouTube, é sempre bom, é sempre boa essa interação, a gente acaba focando nas dúvidas que vem direto aí do produtor. E meu amigo Carlos Kogo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividir um pouquinho do seu trabalho, do seu conhecimento aqui com o produtor, até para que ele possa traçar a melhor estratégia aí de comercialização num ano complicado, né, Kogo? E atenção agora para as cenas dos próximos capítulos na safra americana, né? Isso vai ser importante. Radar ligado no clima aí, né? E aproveitando as oportunidades que vão surgir aí. Então, agradecemos também aí, muito bom, excelente. Sendo possível, a gente tenta colaborar sempre. Valeu, Fica o nosso forte abraço a todos, e a você também, Alex, e um excelente final de semana. Grande abraço para você também, até a próxima, volte sempre. Tá aí, Carlos Kogo, trazendo um cenário bastante interessante aí de precificação da soja, as possibilidades de preços, enfim, as atenções especiais. Você viu aquele quadro de comparação de seca, monitoramento de seca, como a situação atual está bem pior do que a de 2012? O problema é que lá em 2012 a situação se agravou e julho entrou sem perspectiva nenhuma de chuva. Por isso, o Kogo alertou para atenção para o que vai acontecer com o clima esse ano. A situação nos 2 períodos, nesse mesmo momento, está pior esse ano, mas para a situação se agravar, precisa ter uma condição mais seca. Essa condição mais seca precisa continuar nos Estados Unidos. Se as chuvas voltarem, pode ser que a gente tenha já uma recuperação aí das lavouras, algum potencial produtivo já está perdido, mas ainda assim conseguiríamos ter uma boa safra lá nos Estados Unidos. Mas é preocupante quando a gente olha o que aconteceu em 2012 e o que aconteceu em que está acontecendo agora em 2023.
E quem se lembra lá de 2012, o que aconteceu? Preços recordes, a gente viu a soja aí batendo os 17 dólares por bushel em Chicago, a gente viu o milho acima dos 8 dólares por bushel, enfim, um momento histórico também por conta de uma confirmação de perda na safra americana. Vamos esperar para ver. Julho vai ser um mês muito importante para a gente entender essa situação de oferta lá nos Estados Unidos. Muito bem, deixa eu passar os preços para vocês, como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Julho, 14 dólares e 94 centes por bushel, perdeu 6 pontos. Agosto, 14 dólares e 4 centes, queda de 14 pontos mais 25. Setembro, 13 dólares e 21 centes por bushel, queda de 26 pontos mais 25. Novembro, 13 dólares e 10 centes por bushel, queda de 29 pontos e meio. São duas sessões já consecutivas de queda, perdendo aí aquele avanço que a soja teve. A gente viu julho chegando acima dos 15 dólares por bushel. No entanto, o Kogo fez as contas para a gente. No setembro ali, olha só, onde está 13,21, esse valor de 13 dólares e 21 é 19% maior do que o preço praticado no início do mês de junho. E no caso do milho, vamos ver o milho também. Para esse mês de setembro, 5,84, esse preço, segundo apurou o Kogo, é 24% maior do que o preço que existia na tela no início de junho. Então, existe sim, apesar dessa queda dos últimos dias, um ganho expressivo nos preços das cotações lá na Bolsa de Chicago nesses últimos dias aí. A gente vê o milho, então, na tela. Para julho, 6 dólares e 30 centes por bushel, perdendo quase 30 pontos. Setembro, 5 dólares e 84 centes por bushel, perdendo 32 pontos mais 25. Dezembro, 5 dólares e 88 centes por bushel, queda de 32 pontos mais 75. E o março de 2024, 5 dólares e 96 centes por bushel, queda de quase 32 pontos. São os números para o milho. Vamos ver o trigo também? Trigo para julho, 7 dólares e 33 centes por bushel, 5 pontos mais 75 de queda. Setembro, 7 dólares e 46 centes por bushel, perdendo 6 pontos mais 25. Dezembro, 7 dólares e 61 centes por bushel, perdendo 8 pontos mais 75. E para março de 2024, 7 dólares e 73 centes por bushel, uma queda aí de 8 pontos mais 75 também. Muito bom, são os preços praticados na Bolsa lá em Chicago, preços negativos, portanto, para soja, milho e trigo. A gente, obviamente, vai acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias e o clima ganha uma atenção especial por parte dos operadores e, obviamente, por parte da gente aqui no Notícias Agrícolas, por sua parte aí no campo. Enfim, vamos ficar de olho no que pode acontecer com a safra americana e a situação de piora do clima lá nos Estados Unidos pode sim fazer esse mercado voltar a subir forte. Vamos ficar atentos. Muito bom, deixa eu passar um recado agora para você, produtor de soja que está ouvindo a gente. Até o próximo dia 30 ainda dá tempo de você mandar para a gente a sua história. Participe do prêmio A Melhor História de um Agricultor. As histórias já estão chegando, mas a gente quer ouvir a sua. Aquela história legal que você gosta de contar para todo mundo, para os seus amigos, para sua família. Aquela história da sua família no agronegócio, aquela história de superação, enfim, aquela história que todo mundo gosta de ouvir, que você costuma contar para todo mundo. Aproveita e conta para a gente também e participa do prêmio A Melhor História de um Agricultor. 2 minutinhos, é um vídeo de no máximo 2 minutinhos, e se você for fazendo pelo celular, por exemplo, não esquece de gravar na horizontal, tá bom? Com esse vídeo chegando aqui pra gente, a gente vai obviamente selecionar os melhores e no dia 7 de julho a gente vai divulgar os 5 finalistas aí desse prêmio, que no dia do agricultor o grande campeão será revelado. Mas esse prêmio tem os nossos patrocinadores e a Syngenta é uma delas. Tem um recadinho da Syngenta para você, de olho na tela.
Você já conhece o Acessa Agro? Essa é a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você ganha pontos através da compra dos produtos da empresa. E esses pontos você pode trocar por serviços, consultorias, enfim, ferramentas digitais. São mais de 3.000 itens. Vá agora ao site que você está vendo ali na tela, o www.acessaagro.com.br, e conheça quais são as possibilidades de troca no site e como fazer para participar aí do Acessa Agro. Se você é agro, acessa. É o recado da Syngenta para você. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, a sua parceria, a sua interação com a gente, pessoal do YouTube, muito obrigado aí por dar dinâmica no nosso chat, na nossa conversa, enfim, participar com a gente. Esse recadinho vai para você que não participou e quer participar, faça lá a sua inscrição no canal, dê o seu like. Não esqueça de dar o seu like, que isso ajuda a gente a distribuir melhor os nossos conteúdos para os internautas, para as pessoas interessadas nos temas. E o sininho, né, a notificação te ajuda a lembrar sempre que tiver um boletim ao vivo entrando no site e também pelo YouTube. Então, fica o convite para você participar com a gente, tá certo? Grande abraço para você, bom final de semana. Na segunda-feira tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.